Olá! Todo mundo tem falado muito da Nvidia, né? Mas hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. Vamos mergulhar nos números, fazer um verdadeiro check-up financeiro para entender o que está por trás de todo esse sucesso. Será que a saúde financeira da empresa é tão boa quanto parece? É o que vamos ver. E para esse nosso diagnóstico, a gente vai passar por 4 pontos-chave. Primeiro, vamos dar uma olhada na máquina de fazer dinheiro que é a Nvidia. Depois, a gente vê como o mercado está precificando a empresa. Em seguida, a gente testa a força, a solidez financeira dela, e no final, a gente junta tudo e tenta entender o que esses números todos querem dizer. Pois é, a gente ouve falar muito, tem muito hype, mas e os números? O que os dados puros e simples dizem sobre o desempenho do Nvidia? Vamos começar a investigar isso agora. Então, vamos começar pelo começo, pelo que talvez seja o mais importante para qualquer negócio: o lucro. A pergunta é simples: de tudo que a Nvidia vende, quanto vira lucro de verdade? E olha só o primeiro número. A margem bruta está batendo quase 75%. Para entender o que isso quer dizer, para cada dólar que a empresa fatura, sobram quase 75 centavos, isso depois de pagar os custos diretos para fazer o produto. É um número altíssimo que já mostra de cara o poder que ela tem no mercado de chips de inteligência artificial. E não para por aí, não. A eficiência continua impressionando. A margem operacional passa dos 62%. Ou seja, mesmo depois de descontar todas as despesas operacionais, sabe? Pesquisa, desenvolvimento, marketing, salários, ainda assim, a lucratividade é, assim, extraordinária. E aí a gente chega no número final, na margem líquida, quase 56%. Esse é o lucro que vai para o bolso, sabe? O que sobra depois de pagar tudo: impostos, juros, todas as despesas. É impressionante pensar que mais da metade de tudo que a empresa arrecada se transforma em lucro líquido. Então, resumindo essa primeira parte, o que essas margens altíssimas nos dizem? Basicamente que a Nvidia é uma máquina super eficiente e que tem um poder de ditar preços no seu mercado que é gigantesco. Agora, se as margens já impressionaram, segura só para ver esse próximo número. O retorno sobre o patrimônio líquido, o famoso ROE, é de mais de 109%. Isso é um número absurdo, mostra uma capacidade fora do comum de gerar lucro com o dinheiro que os acionistas colocaram na empresa. Traduzindo isso de um jeito bem simples, para cada dólar que um acionista investiu lá atrás, a Nvidia está gerando mais de $1 de lucro por ano. É um retorno que a gente quase não vê por aí. Simplesmente extraordinário. Ok, então já vimos que a empresa é uma máquina de lucro. Mas e o mercado? Como os investidores estão olhando para tudo isso? Será que essa performance toda já está no preço da ação? Vamos ver. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A ação da Nvidia, ela está cara ou o preço está justo? Para tentar responder isso, a gente precisa olhar para os múltiplos de avaliação. Olhando aqui para a tabela, a gente vê alguns desses múltiplos. O preço/lucro, por exemplo, está em 50. Outros indicadores que comparam o preço com as vendas ou com o valor patrimonial da empresa também parecem esticados, digamos assim. À primeira vista, pode parecer que está caro, mas, como sempre, um número sozinho não conta a história toda. É por isso que a gente precisa olhar para um indicador que coloca as coisas em perspectiva. E esse indicador é o PEG Ratio, que está em 0,86. E por que esse número é tão importante? Porque o PEG não olha só para o preço. Ele olha para o preço em relação ao crescimento esperado da empresa. E a regra geral que muitos investidores usam é que um PEG abaixo de 1 pode ser um bom sinal. Indica que, apesar dos múltiplos altos, o preço da ação talvez esteja justo ou até atrativo quando a gente leva em conta o ritmo de crescimento que se espera para ela. Beleza, então a gente já viu empresa lucrativa e um preço que, quando a gente olha para o crescimento, parece fazer sentido. Mas e a estrutura? A base financeira sólida? Vamos agora fazer um teste de estresse, digamos assim, para medir a força e a resiliência da Nvidia. E o primeiro sinal de força bruta é esse aqui: fluxo de caixa livre anual de quase 61 bilhões de dólares. Isso é o dinheiro que entra e fica na empresa, o dinheiro vivo, depois de pagar todas as contas e fazer todos os investimentos. É o que realmente move o negócio, sabe? É o oxigênio. E essa saúde financeira fica ainda mais clara quando a gente olha para a dívida, que na verdade é baixíssima. A relação entre dívida e patrimônio é de só 0,11.
E mais impressionante ainda, a empresa gera tanto lucro que poderia pagar os juros da sua dívida mais de 390 vezes. Ou seja, o risco financeiro por aqui é praticamente zero. Então vamos juntar as peças do nosso check-up até agora. O que a gente tem? Margens de lucro nas alturas, um retorno sobre o patrimônio excepcional, uma geração de caixa absurda e, para completar, quase nada de dívida. O retrato é de uma fortaleza financeira. Certo, com tudo isso na mesa, qual é o veredito final? O que esses números todos juntos realmente nos contam sobre a Nvidia? E só um parêntese rápido. Quem for olhar os dados completos pode notar que vários indicadores aparecem como NA, ou seja, não aplicável ou não disponível. Mas olha, isso é super comum, tá? Não é motivo para se preocupar. Isso acontece por alguns motivos. Às vezes, a métrica é específica para outro setor, como bancos ou varejo, ou a empresa simplesmente não divulga aquele dado específico. O ponto principal é que os indicadores-chave, esses que a gente acabou de ver, já pintam um quadro bem claro da situação. Então, o nosso diagnóstico final é bem direto. Os dados que a gente tem mostram uma empresa que é, sem dívida, extremamente lucrativa, com uma montanha de dinheiro em caixa e uma saúde financeira de dar inveja. É uma empresa robusta, sem rodeios. Mas, com fundamentos tão impressionantes assim, a pergunta que fica no ar e que vale trilhões é a seguinte: esse desempenho fora da curva pode se sustentar? Por quanto tempo? Essa, com certeza, é a questão que o mercado inteiro vai tentar responder nos próximos anos.